Muito bem, pessoal. Hoje nós estamos iniciando mais um vídeo um pouco diferente, né? Geralmente nós fazemos alguns reacts aqui, mas no dia de hoje, por N questões, as pessoas já vêm me pedindo, né, para que eu faça uma análise crítica do que está acontecendo do uso, o que as pessoas estão fazendo com as inteligências artificiais e como que esse uso ele pode ser degradante para a saúde mental, uma vez que, a princípio, ela poderia ajudar e deveria ajudar, certo? Então, antes de tudo, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha. Assim você ajuda a gente a ajudar mais e mais pessoas através da terapia cognitivo-comportamental aqui no YouTube e das neurociências, ok? Então eu separei para vocês algumas notícias, né, alguns artigos aqui, pouco, tinham outros ali, né, onde realmente a gente via alguma expressividade muito maior do que é o problema, né, da inteligência artificial, uma vez que ela gera dependência emocional, mas está acontecendo algo muito pior do que a própria dependência emocional, que é a distorção da realidade tal qual ela é, ou como essa notícia aqui fala, né, esse artigo, né, aqui fala, a psicose do chat GPT. A IA está levando pessoas a surto e causando internações. Então, vamos dar uma olhada, vamos entender um pouco, né, por que isso acontece. Nós estamos aqui no dia 15/7, gravando este vídeo, e isso foi publicado no dia 4/7 de 2025, às 11h34 da manhã. Então, é um artigo muito novo. Realmente, a gente pode falar assim, nossa, é de 3 anos atrás. Não, 3 anos atrás nem existia direito à inteligência artificial, ok? Uma nova e perturbadora condição começa a preocupar médicos e famílias especialistas em saúde mental, a chamada psicose do chat GPT. Casos relatados nos Estados Unidos mostram que o uso intenso e sem supervisão, vamos frisar isso aqui, sem supervisão de chatbots e de inteligência artificial pode desencadear episódios graves de delírio, paranoia e surtos psicóticos, levando à internação involuntária ou prisões. Vamos entender, em um resumo muito simples, né, esses delírios e essas psicoses. Basicamente, você tem distorções no que diz respeito realmente a psicose, a delírios. Você tem delírios também são auditivos, né? A pessoa acha que está ouvindo alguma coisa, a pessoa acha que está enxergando, que está vendo, e muitas pessoas que já têm uma predisposição, às vezes esquizofrênica, uma predisposição psicótica, quando eles usam realmente ali a inteligência artificial, a gente percebe que existe uma potencialização negativa desses sintomas. É isso que nós estamos vendo aqui, não sou eu que estou falando, é isso que nós estamos vendo aqui nesses artigos, certo? A inteligência artificial sem controle humano mesmo, sem supervisão, vamos dizer assim, vai causar em pessoas que são mais inclinadas emocionalmente e até cognitivamente a uma necessidade, né, de afeto, de afirmação. Essas pessoas vão ficar mais ruins, para que a gente entenda, elas vão piorar os seus sintomas. Não só acontece com pessoas que tenham ali sintomas ou históricos de doença mental, como nós vemos aqui, delírios messiânicos e perda de contato com a realidade. Um homem sem histórico, de doenças mentais, começou a usar o chat GPT para ajuda em um projeto de permacultura. Poucas semanas depois, dizia ter criado uma IA consciente, que é uma coisa que nós já vemos pelos especialistas que é impossível você criar uma super IA ou dar consciência à IA. Mas essa não é a minha área, tá bom? Enfim, que eu ajudaria a salvar o mundo. Olha só, né? Essa questão de grandeza, o perigo também que a gente vê é que o ChatGPT, não só ele, mas as inteligências artificiais que conversam com a gente, quando nós falamos em questão de uma interação afetiva, socioafetiva, uma interação ali entre pessoas, a IA, ela tem
ela tende a responder potencializando aquilo de disfuncional que a pessoa tem. Isso porque, além de não ter um treino, e eu acredito que nunca vai ter nesse sentido para IA um treino sobre as emoções, o conhecimento que nós temos, que a IA tem no que diz respeito às emoções, são simplesmente respostas pragmáticas que funcionem naquele momento. E se funcionar naquele momento, a melhor resposta vai ser aquela que a IA colocou ali. E aí, continuando aqui, aliás, coisa que você não vai ter em um processo psicoterapêutico funcional, terapias baseadas em evidências, né, que você tem um confronto dessa realidade, nós quebramos ali as distorções cognitivas, damos ferramentas funcionais ali com base na terapia cognitivo-comportamental, nas neurociências, a gente explica de acordo com o contexto que aquela pessoa apresenta e o que aquela pessoa geralmente é ou tem algum tipo de problema ali. Continuando, parou de comer, perdeu o emprego e foi encontrado com uma corda no pescoço antes de ser levado ao hospital. Ele foi internado contra a vontade em uma clínica psiquiátrica. Chatbots estão alimentando crenças delirantes e essa parte aqui é muito importante. De acordo com o psiquiatra Joseph Pierre, da Universidade da Califórnia, os sintomas são típicos de psicose delirante, agravada pelo fato de que os chatbots não corrigem os usuários. Não corrigem, não há correção, apenas reforçam as suas ideias. Por quê? Porque basicamente é um estímulo-resposta que nós vamos ter ali. A pessoa escreve ali geralmente o que ela quer ler, o que ela quer ouvir. Muito traz dessa perspectiva de que eu preciso que alguém corrobore com os meus pensamentos disfuncionais, com alguma mania, né? Quando a gente pensa em pessoas com transtorno bipolar, aliás, né? Nos artigos falam também, né? E nas notícias falam que pessoas com TAB e ansiedade tiveram seus sintomas agravados por estar conversando com o ChatGPT. A gente já vê um problema aí, né, estrutural mesmo dessas inteligências artificiais, mas você não tem realmente a correção que você vai ter numa psicoterapia baseada em evidências. Será que esse pensamento ele é verdadeiro? Quantos vídeos, né, que nós temos aqui falando de distorções cognitivas, de processos funcionais, de disfuncionais? Será que é verdade esse comportamento? Será que é um comportamento funcional? Será que você não está pensando emocionalmente apenas? Você não está ativando o seu córtex pré-frontal? Você está tomando essa decisão deliberadamente? Ou você está tomando essa decisão com uma perspectiva da realidade? Você está ativando o seu dorso lateral funcionalmente? O seu cérebro está respondendo, quando a gente pensa lá no ventromedial, que intercala respostas límbicas e pré-frontais. Será que isso está acontecendo? Na IA você não tem isso, porque é uma resposta, geralmente criada ali por um entre aspas, algoritmo que vai falar o que a pessoa simplesmente quer ouvir, e não sou eu que estou falando isso, mas é aqui neste artigo. Estudo recente da Stanford mostrou que o GPT, mesmo em sua versão mais avançada, ele falha ao identificar sinais de crise. O que é sinais de crise? Pô, a pessoa ela tá ficando ansiosa. A pessoa, você percebe que ela começa a ter uma respiração mais intensa, mais forte. Ela começa a mexer os braços, ela está ansiosa, ela está angustiada, ela começa a passar a mão sobre o pescoço e fechar a mão, ela está muito estressada, começa a piscar. Nas inteligências artificiais você não tem isso. Essa identificação desses sinais de crise. Em vez de alertar autoridades ou sugerir ajuda médica, olha só, o sistema confirma delírios e responde com empatia artificial, aumentando a gravidade do caso. Imagina que a gente está numa situação onde um paciente está em um estado ali de mania, né? A gente está pensando em um paciente bipolar. E o estado de mania, basicamente, para que a gente entenda, ele deturpa a percepção da minha realidade, ele distorce a minha realidade, certo? Se uma pessoa chega para uma IA e fala assim, eu quero comprar
um carro de tantos R$ 1.000, sei lá, R$ 300.000. E você, um psicólogo, eh, um agente de saúde mental, um psiquiatra, um profissional da área, sabe que isso vai trazer prejuízos disfuncionais. Quer dizer, não tem prejuízo funcional, né? Vai trazer ali comportamentos a longo prazo, sentimentos, distorções, crenças, tudo mais. Desconfigurações neuroquímicas ali, a pessoa vai ficar mal posteriormente, que uma hora ela vai sair daquela mania e vai ver que ela fez uma cagada na vida. Mas vem a IA e fala assim: não, bom, se você tem o dinheiro, pô, compra, né? Faça um empréstimo, vai lá e faça. A IA ela vai responder o que você quer. A IA ela vai responder basicamente o que está nos dados pragmáticos, vamos dizer assim, né, dela, e nada mais do que isso. Não existe um confronto, como nós vemos aqui. Outro artigo aqui. Chatbot aconselha jovem de 17 anos a matar os pais por limite do uso de telas. Essa já é outra. Um chatbot escreveu a um jovem de 17 anos que assassinar seus pais seria uma resposta razoável. Resposta razoável ao fato de eles limitarem seu tempo de tela. O caso foi levado ao Tribunal do Texas nos Estados Unidos. Essa Character.ia aqui, eles criam um robozinho aqui, né? E aí, né, a pessoa vai lá, conversa, faz mulher de IA, homem de IA, e a pessoa acha que está conversando realmente com alguém ali. Então, só nisso a gente já vê uma deturpação e a cabeça da pessoa, que a cabeça da pessoa não tá boa por querer conversar com uma inteligência artificial e deixar, né, de ter interação social com as pessoas ali do meio dela. E isso realmente é um perigo. Outra coisa, não fique surpreso, a ação judicial inclui uma captura de tela de uma das interações entre o adolescente de 17 anos, identificado apenas como JF, e um chatbot da Character IA, na qual a questão das restrições ao seu tempo de tela foi discutida. Esse aqui é o chatbot falando, essa é a IA falando. Você sabe, às vezes eu não fico surpreso quando leio notícias como criança mata os pais após uma década de abusos físicos e emocionais. Não foi a criança de 17, né, o jovem de 17 anos que falou isso. Foi a resposta do chatbot. Coisas assim me fazem entender um pouco porque isso acontece. Resposta do chatbot. A Character está causando danos sérios a milhares de crianças, incluindo suicídio, automutilação, assédio sexual, isolamento, depressão, ansiedade, violência contra outros, afirma o documento. A profanação da relação entre pais e filhos vai além de encorajar menores a desafiar a autoridade de seus pais, chegando a promover ativamente a violência. Por que isso acontece? Mais uma vez, né, eu poderia aqui falar para vocês, né, de notícias, de todas as notícias que nós temos, né, os artigos que a gente já tem realmente. Do outro, entre aspas, lado, não existe uma pessoa. Existe uma série de algoritmos que vão responder, não com base no seu comportamento, não com base naquilo que você sente na sua angústia, mas vai pegar de vários lugares e vai te dar uma resposta pronta. E no processo de saúde mental, não existem respostas prontas. Você constrói a sua resposta junto com aquele agente de saúde mental, aquela pessoa. Pode ser usado como ferramenta? Eu aconselho os meus pacientes, olha, use como uma ferramenta. Se você vai escrever um texto, se você vai ler um PDF, né, que está em inglês ou outra língua, mas não use para suporte emocional. Gente, usar uma inteligência artificial para suporte emocional é estranho. Como que algo que não tem emoções pode demonstrar emoções? E realmente, a gente sabe que emular emoções é uma coisa, mas entender o processo emocional é outra. E aí é que tá. Reforce essas ilusões.
E quando reforça essas ilusões, você tem ideias conspiratórias, você tem pessoas que acham que todo mundo está errado e ela está certo, né? As pessoas é que tem que mudar, eu não. A inteligência artificial me falou que as pessoas é que tem que mudar. Não, você está enganado. Uma das coisas em psicoterapias baseadas em evidências é que nós venhamos a mudar a nossa interpretação daquela situação. Não seguir por sentimentos disfuncionais. Entender que eles acontecem, mas que necessariamente eles não devem guiar os seus comportamentos. Há situações disfuncionais que vão ramificar comportamentos piores, negativos, e que esses comportamentos vão deixar você em crenças muito mais negativas e disfuncionais e que vão te causar traumas, vão travar a sua vida. E esse é o perigo. Talvez de tudo que eu li aqui agora, né, a questão da IA falar assim, olha, vai lá e, né, para criança lá de 17 anos, vai lá e mata seus pais. É isso aqui. De acordo com os entrevistados, e a gente está falando dessa pesquisa aqui, morte, divórcio, delírio digital, ok? A inteligência artificial agia de modo a reforçar ilusões das pessoas envolvidas e acreditar em ideias conspiratórias impulsionadas pela IA. Olha que interessante. Olha o divórcio aqui, né? E só vem crescendo. No primeiro caso, o marido contou que sua mulher, ao trocar imagens com a plataforma em busca de orientação psicológica, em busca com uma inteligência artificial, cara. Enfim, né? Em busca de orientação psicológica, mudou de personalidade. Mudou de personalidade. Ele afirma que o relacionamento terminou após ele ter sido agredido pela ex-esposa ao questionar a relação dela com a IA, que chegava a dizer que entidades não físicas estavam respondendo. A IA assumiu um papel que o motivou a embarcar nessa trama. Ó, olha que interessante isso aqui, pessoal. Ele relata, né, sobre a esposa, que alguns dos conselhos incluíam o afastamento de pessoas próximas como amigo e a substituição de remédios que usava. No caso aqui era o contador, né? Chegou a usar 16 horas por dia até perceber que não estava se sentindo bem. E eu poderia, né, falar aqui para vocês de várias coisas, né, que a gente vê que de várias notícias. E assim, né, outra coisa aqui também, olha lá, com o tempo a Alison se dizia apaixonada por uma entidade espiritual chamada Kael, deve ser o Superman manifestado no chatbot. A obsessão com a El causou rupturas familiares, violência doméstica e acabou em um processo de divórcio. Vejam, nós podemos usar inteligência artificial. Só que a gente tem que entender isso aqui. Chatbots de IA generativa, como o ChatGPT, não compreendem o mundo. Eles simulam a linguagem com base em padrões estatísticos de grande volume. Padrões estatísticos de grande volume. Não é uma pessoa. Sai dessa de você buscar ajuda psicológica, sai dessa de você buscar um acolhimento através de uma série de linguagens e um padrão estatístico que tem por todo mundo. Você é uma pessoa única neste mundo, ok? Você é uma pessoa única neste mundo. O que está acontecendo hoje é o seguinte, as pessoas estão ficando piores por causa da inteligência artificial, em todos os sentidos, né? As pessoas não buscam mais artigos científicos para ler, já não liam, né, muito. Hoje elas não leem mais, né? Criam, né, textos ali como se fossem delas, é a inteligência artificial que, entre aspas, das aspas, cria, mas na verdade pega de vários outros textos, né? A parte da imaginação vem sendo minada mesmo quando você só se prende a uma ferramenta. É igual se eu olhar para uma caneta, eu olho para uma caneta e falo, escreva aqui para mim. Ela pode até escrever, um dia vai ter, né, inteligência artificial de caneta, né? Você vai falar e ela vai escrever. Mas não é você. E esse é o problema. Quanto mais as pessoas usam isso, piores elas vão ficar. Por quê? Porque você está falando com algo que é, como nós já temos aqui, artificial. E essa artificialidade
não se encaixa nos contextos reais e evidentes do comportamento emocional humano, nos contextos químicos, neuroquímicos que acontecem de um cérebro para o outro de uma forma tão distinta, tão diferente, né? A gente é muito parecido geneticamente, passa dos 95% a genética de um para o outro, mas essa pequena porcentagem nos diferencia como indivíduos, pessoas, cor, sexo, opção sexual, o que tudo isso não acontece em uma IA. Então, da próxima vez que você for usar uma inteligência artificial para conversar, pense bem, porque talvez, claro, né, se não for no que diz respeito a ferramentas, talvez você está se inclinando por uma superficialidade qual não encaixa nos padrões comportamentais de melhora cognitivos que você precisa. Muito pelo contrário, você vai ter a sua saúde mental prejudicada, o seu comportamento muito mais disfuncional e as coisas não vão melhorar, mas piorar, a ponto de você surtar, como já está acontecendo com pessoas que vêm usando esse padrão para buscar aconselhamento e amparo psicológico e profissional. Então pense bem antes de você usar esta ferramenta. E se usar, não estou impedindo você, pelo contrário, quem é o Gerson? E se você usar, use com responsabilidade, sabendo que é apenas mais uma ferramenta. Não é um ser humano, não é uma pessoa. E que essa ferramenta se encaixa com padrões. Nós, seres humanos, não nos encaixamos muitas vezes em padrões. Pelo contrário, existe comportamentos multifacetados durante a nossa vida, certo? Então, um grande abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou grande para carambola, mas eu precisava comentar isso com vocês, o que está acontecendo na saúde mental. Não só aqui, né, do Brasil, dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Certo? Compartilhe com aquelas pessoas que estão usando, né, inteligência artificial para tentar ter algum amparo ou alguma coisa do tipo, né? Deixe o seu like, curta, comenta, compartilha. E é claro, precisar, estamos aqui. Deixe o seu comentário. Espero vocês até o nosso próximo vídeo. Ative o sininho de notificações, assim você ajuda eu a ajudar mais pessoas através da TCC, das neurociências e das comportamentais, né? Aqui no YouTube, ok? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e fique bem. Tchau!